PT discute nessa semana a possibilidade do partido União integrar a base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. Essa aliança representa um passo importante para o governo, pois somente com o apoio do União é que, numericamente falando, o governo teria aí a maioria em ambas as casas. A aliança facilitaria a aprovação de matérias importantes, como a PEC de transição e boa parte dos projetos do governo de Lula no Congresso Nacional. O grande impasse dessa questão é que o apoio do governo eleito não é unanimidade dentro do partido. Há uma ala anti-PT dentro do União que é contra essa aproximação. E vamos falar hoje com o deputado Mendonça Filho, que trouxemos aqui para o Meio-Dia em Brasília para conversar com a gente. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Kis. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham pela internet. Tudo bem. Também trouxemos aqui ao debate do Meio-Dia em Brasília o Wilson Lima, que é o nosso jornalista, repórter e é o nosso coordenador aqui de jornalismo do Antagonista. Tudo bem, Wilson? O Wilson está aqui com a gente? Wilson? Acho que o Wilson está tendo problema aí com a imagem. Mas vamos conversar aqui com o deputado, aproveitando que o deputado já está ao vivo. Deputado, hoje a União tem cerca de 50 deputados, aí 52 deputados na Câmara e 6 senadores, né? O senhor tem uma estimativa de quantos deputados e quantos senadores seriam favoráveis a essa mudança e quantos seriam contrários? Bom, Kis, na verdade, a gente deve ter uma bancada a partir de fevereiro do próximo ano bem robusta, bem significativa. Deputados federais serão no total de 59 e deputados e senadores da República, creio que o número é de 10 senadores, ou seja, nós teremos uma representatividade que vai significar a terceira maior bancada parlamentar na Câmara Federal e uma das mais representativas no Senado da República. Então, o peso do União Brasil é um peso realmente bastante significativo. O balanço com relação ao posicionamento de cada parlamentar, no caso, senador ou deputado, ele não existe ainda. Eu não tenho uma estimativa e não ousaria falar a respeito do que seria o quadro atual. O que eu tenho sentido e percebido na Câmara é claramente uma forte posição em favor de um posicionamento de independência ou de oposição, para mim majoritário, mas eu creio sinceramente que o melhor caminho para que a gente possa auferir a temperatura e medir a temperatura política dentro da União Brasil seriam debates, discussões e decisões respeitadas as instâncias partidárias, Executiva Nacional, bancada de deputados federais e bancada de senadores, no caso do Senado da República. A gente voltou aqui com o nosso jornalista, repórter do Antagonista, o Wilson Lima, voltou com a internet. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Kis, tudo bem. Um olá também para o nosso deputado, nosso ex-ministro, né, da gestão Temer, ex-ministro da Educação. Enfim, Kis, é isso. Em política, e aí o deputado vai provavelmente concordar comigo, existe aí duas questões que a gente precisa sempre deixar muito claro, né? Existe o posicionamento de bancada, de executiva, e dependendo do partido, dependendo da forma como o partido ele se alinha ali na Câmara, você pode ter uma ou outra dissidência, né? Então você pode ter, até porque nessa costura, a questão ideológica ela é um fator importante, mas ele não é determinante, porque também tem que se levar em consideração a questão do apoio nas regionais, em alguns estados, principalmente na região Nordeste. No caso da União Brasil, do União Brasil, o que acontece? Não só do União, tá? União, PP, PL, esses partidos têm essas questões regionais que elas também pesam no momento de você configurar apoio e você não configurar apoio. O nosso deputado sabe muito bem que, por exemplo, Pernambuco, que é o seu estado, né, deputado? Tem essa questão regional que foi, inclusive, muito batida pela Raquel Lira durante a campanha, né? Durante a campanha desse ano, a Marília Reis bateu muito, né, sobre a associação, embora ela seja do PSDB,
mas bateu muito na questão da associação dela com Lula. Então, essa questão, ela também pesa numa discussão de alinhamento perante o governo federal ou não. Então, isso muito provavelmente vai ser levado em consideração na próxima semana. Então, assim, pelo nosso histórico, pelo nosso histórico de independência partidária, em vários casos, os partidos eles têm uma orientação, mas a executiva nacional tem uma dificuldade de aplicar essa orientação para os deputados. Aí existe, isso não é só do União Brasil, isso acontece em PSB, PL, enfim. Então, é algo que o União Brasil vai ter que trabalhar se, de fato, vai ter uma postura independente, ou como pretende, ou como já sinalizou ali o Bivar, tentar aí uma base com o governo federal. Agora, deputado, eu queria pegar um ponto específico dessa questão do alinhamento da bancada. Como é que, na sua opinião, isso pode funcionar? Porque você tem o interesse do Bivar, isso, claro, ele pretende, de fato, fazer uma composição com o PT, principalmente pensando em eleição na presidência da Câmara para 2023, mas como é que você vai conseguir contornar isso em uma bancada que ela se apresenta, pelo menos, bem bolsonarista? Eu estou falando aqui de vários nomes, né? Você tem aqui, na própria bancada, por exemplo, o Coronel Ulisses, que ele tem um caráter bolsonarista, o Felipe Francischini, que é considerado bolsonarista, o próprio Celso Sabino, que apoiou o governo federal em várias situações. Como é que você consegue conciliar esses dois interesses, deputado? Bom, Wilson, eu não posso assim antecipar qual será o posicionamento de cada deputado individualmente. Eu tenho uma cultura política ao longo da minha história que foi construída assim, e eu faço questão de zelar por ela, de ser coerente, de ser uma pessoa posicionada, sou uma pessoa que tenho realmente um histórico de militância num campo diferente do PT, aqui em Pernambuco. Você destacou muito fortemente a questão local como um fato relevante, e é de fato relevante. Então, minha história política é uma história de oposição ao PT. Eu nunca votei no PT na minha vida, né? E sempre me posicionei antagonicamente às teses, e aí é uma forma de enxergar o mundo, diferentemente do PT, que é extremamente intervencionista na economia, que é extremamente intervencionista no dia a dia das pessoas e nas liberdades, inclusive individuais, eu diria, querendo interferir, para mim, além da conta. E aí, sendo um liberal clássico e uma pessoa que tem, vamos dizer, essa formação, eu vou lutar internamente para preservar esse tipo de história política que eu construí. Não é uma decisão isolada minha como parlamentar. Eu sempre acolhi e sempre respeitei a decisão da maioria, mas é importante que a gente possa ouvir senadores, deputados, formar uma opinião dentro do União Brasil e, evidentemente, externar essa decisão que será fruto da maioria que sairá desse debate interno. A história política do Democratas, de onde eu vim e que ajudou a formar a União Brasil, é uma história muito democrática. Nós não tínhamos disputas envolvendo executivo e bancada de senadores e deputados. Nós tínhamos uma história sempre onde as bancadas de senadores e deputados interagiam com a executiva nacional para tomar uma decisão política relevante. E eu espero que a União Brasil possa reproduzir essa cultura democrática interna, ouvindo as bancadas, senadores e deputados, debatendo amplamente dentro da executiva e tomando uma decisão que expresse o pensamento médio do partido. Só para você ter uma ideia aqui, deixa eu só complementar uma explicação do deputado sobre essa questão interna, para você ver como é que também a visão de mundo ela interfere, né? Na campanha ao governo da Bahia, o ACM Neto, né, ele perdeu a eleição numa disputa em que o Jerônimo ele trouxe o cenário nacional para uma disputa regional. Então, mas ele foi até o fim, sem necessariamente fazer um vínculo com o Bolsonaro, ele foi bem, ele pagou o preço de manter o seu ideal liberal, enfim, os princípios do União Brasil. Então, assim,
alguns deputados têm essa visão mesmo, olha, eu vou até o fim, independentemente do resultado, porque seria muito prático para a Neto falar, não, mas eu também apoio o Lula, né? Mas ele se manteve firme de postura de independência, só para contribuir com essa informação. Diga lá, Kiss. Ótimo. Antes de continuar aqui com a pergunta para o deputado Mendonça Filho, nós temos aqui o chat com várias perguntas, vários comentários aqui. O pessoal querendo também ver a mobilização que acontece em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Logo mais a gente vai mostrar também para vocês. Mas eu informo que quem quiser fazer perguntas para o deputado Mendonça Filho pode usar aí o superchat. E todas as perguntas que venham contribuir para o debate serão lidas aqui ao vivo. Então, se você quiser ter a sua pergunta lida ao vivo, já faz a pergunta aqui no superchat, vai ser um prazer ler. O deputado também está aqui à disposição para ler e interagir com vocês que nos assistem nesse feriado aí, né, deputado? Agora, deputado, uma pergunta que eu faço para o senhor. O que é que a União ganharia com esse apoio ao governo? Assim, tem algum objetivo por trás disso? Sinceramente, eu não vejo ganhos para a União Brasil. O partido é bem expressivo a nível nacional, tem 4 governadores eleitos, ou seja, tem expressão do ponto de vista de comando de estados relevantes no país, e evidentemente que esse papel, esse protagonismo nacional, ele será exercido a partir dos governos estaduais e governadores importantes, como Mauro Mendes, como Ronaldo Caiado, e também das suas bancadas, de senadores e deputados. E a nossa posição no parlamento, ela não pode ser entendida como uma posição de oposição a temas de interesse nacional. Aquilo que interessa a pauta da população brasileira, pessoalmente, eu tenho certeza que meus colegas parlamentares, nós votaremos a favor. Agora, não dá para você viver num país onde o resultado das urnas, onde, do ponto de vista de coerência política, majoritariamente, a União Brasil se posicionou ou de forma independente ou de forma a se posicionar na oposição ao PT, ele vem agora numa adesão de início de mandato, apenas com um interesse, eu diria, de se manter no poder pelo poder. Eu não acho que assim funcione bem na política. As democracias principais do mundo, elas respeitam os resultados das urnas. E quem ganha a eleição governa, quem não vence as eleições vai para a oposição e cumpre o papel de fiscalizador daqueles que venceram o referido pleito, como aconteceu na realidade do nosso país. Wilson, você que está aí sempre nos bastidores do Congresso, acompanhando de perto aí o andamento dos trabalhos dentro do Congresso Nacional, conta para a gente. Você acha que a União tem, de alguma forma, algum interesse político aí com esse apoio ao governo? Kiss, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa separar essa situação em 2 momentos, tá? Como o deputado tem falado aqui, essa é uma discussão que ela vai ainda para o âmbito da Executiva Nacional. Inclusive, a gente até citou aqui no antagonista essa reunião. Acho que assim, primeiro ponto, né? Segundo ponto, como eu falei na minha primeira intervenção, Kiss, não necessariamente uma orientação de executiva ela vai ser seguida por todos os parlamentares, né? Principalmente em partidos que tenham um caráter um pouco mais heterogêneo, né? Não é o caso tanto do União Brasil, porque ele é um partido que ele tem um caráter um pouco mais homogêneo, né? É bom lembrar que o União Brasil surgiu da fusão do DEM com o antigo PSL, o PSL que se engrandeceu depois da eleição de 2018. Então, tem essa segunda questão. Uma terceira questão que a gente também não pode deixar de destacar é que mesmo que tenha uma orientação de executiva, digamos que eventualmente na reunião da executiva haja uma orientação de fazer parte da base do governo Lula a partir de 2023. Digamos que existe esse cenário, né? Como temos uma bancada heterogênea, não necessariamente essa execução ela vai ser seguida piamente por cada deputado, porque, de novo, você tem que colocar o interesse ideológico de cada deputado, o interesse de alguns deputados com a relação com o Congresso e com o governo em questão, né? E também tem uma questão que, assim, o nosso própria legislação sobre fidelidade partidária, ela é um princípio que também dificulta muito
o trabalho de uma executiva de punir um eventual deputado por infidelidade partidária, sabe? O processo alinha, digamos que num caso extremo, né? Digamos que no caso extremo, pegando do deputado Mendonça Filho, vamos lá. Tenhamos aí uma votação em que o líder do partido, hoje o Omar Nascimento, oriente a favor de um rombo no teto de gasto de 200 bilhões. Provavelmente, dependendo se não for política pública, né, de assistência social, com certeza o deputado Mendonça Filho, pelo seu histórico, não votaria, né? Votaria contra. Quer dizer, como é que a Executiva Nacional vai lidar com isso? Entendeu? Imagina o processo da Executiva Nacional de abrir um processo disciplinar contra o deputado, aí passa pela Executiva Nacional, aí depois, dependendo da situação, passa pelo âmbito do TSE, entende? Então, assim, a própria legislação relacionada à legislação eleitoral, nessa questão de fidelidade partidária, ela cria alguns vãos que dificulta muito a posição de um deputado. Eu vou dar o próprio exemplo do PSL. Tá? Eu vou dar o próprio exemplo do PSL. O PSL, quando houve o desmembramento, quando houve aquela briga do Jair Bolsonaro com o Bivar, com o núcleo do partido, etc., houve ali dentro do núcleo do PSL vários deputados bolsonaristas que começaram a votar contra a orientação do partido. O tempo passou e eles não foram expulsos do partido. Né? Então, só para você ter uma ideia de como é que é difícil, né? Então, assim, eu acho que são dois momentos. Essa reunião que o partido vai ter não necessariamente pode definir uma posição de adesão automática ao governo Lula. Eu, sinceramente, pelo que eu conheço da bancada, pelo que eu conheço dos deputados, eu acho que a posição majoritária tende a ser uma posição de independência, voto com o governo em pautas de interesse nacional e voto na oposição de acordo com algumas pautas que não sejam de interesse nacional, e segue o ritmo. E aí, um outro caso, você pode negociar um ou outro apoio, uma outra vinculação de algum outro deputado da União Brasil com o governo federal, com o Ministério, etc. Como de fato já aconteceu, sabe? É bom lembrar que o Onix, por exemplo, quando era do DEM, né, ele fez parte do Ministério Jair Bolsonaro. Mas não necessariamente isso representou uma adesão automática da bancada do DEM ao governo. Então, não só o Onix, como Mandetta e como Tereza Cristina. Exatamente. 3 ministros. E isso não representou o apoio automático. Foram fruto de decisões de ordem pessoal do presidente da República e dos respectivos ministros. E isso não representou, à época, uma adesão do partido ao governo Bolsonaro. Então, há de se separar muito bem esse quadro, e eu acho que o Wilson analisou muito bem. Meu sentimento é esse, eu tenho todo respeito ao presidente Luciano Bivar e ao líder Elmar Nascimento, mas quem cabe definir o norte a ser seguido do ponto de vista de posicionamento político é a executiva e, principalmente, quem dá vida ao partido, ou seja, a bancada de deputados federais e deputadas federais e a bancada no Senado. E a gente tem que ouvir esses parlamentares para formar uma decisão, formar uma opinião e tomar um rumo com relação ao partido. Minha posição já está pública. Eu sou adepto da tese de que a União Brasil deve se manter na oposição. Essa foi a posição que o eleitorado brasileiro nos colocou. E eu quero respeitar a decisão do eleitor e também quero ser coerente com meus 35 anos de vida pública. E só para dar um outro exemplo, só para dar um outro exemplo sobre isso que acontece em algumas... Quando a gente fala de composição partidária, e isso é interessante, sabe? Porque a gente, às vezes, analisa a política de forma muito, muito cartesiana. Né? Quando você trabalha a política de forma muito cartesiana, você não consegue analisar as variantes, né? E as subvariantes, né, da política que também compõem um cenário consolidado, né? Um cenário nacional. Então, o PSB é outro exemplo sintomático, né? É considerado um partido de centro-esquerda, é um partido que tem suas vinculações com o PT, mas não necessariamente essa bancada do PSD, apesar de ter o vice-presidente, ela vai votar de acordo com todos os interesses do PT, sabe? Porque tem um outro deputado ali do PSD que tem uma visão um pouco mais liberal, então, dependendo do assunto, eles vão ir contra a orientação partidária. Na votação da reforma da Previdência,
de 2019, se não me engano, parte da bancada do PSB e parte da bancada do PDT votaram a favor da reforma da Previdência, embora essa não seja uma bandeira histórica dos dois partidos. Então, essas variações, elas também vão entrar no cômputo, tá, Kis? Então, assim, esse é o ponto. Às vezes, numa votação, e eu acho que no caso da União Brasil, a gente vai ter que analisar votação por votação, não necessariamente uma questão global, né? Alguns partidos que têm esse caráter um pouco mais heterogêneo, repito, acho que eles vão votar de acordo com o governo ou contra o governo, dependendo muito do assunto, dependendo muito da pauta e dependendo muito do texto. Isso também é importante, sabe? Às vezes o texto é interessante, às vezes a pauta é interessante, mas assim, dependendo de um ajuste ou outro, vai caber aí ao PT, à liderança do governo do PT, ao Poder Executivo, Casa Civil, Secretaria de Governo, fazer essa negociação com os parlamentares de pauta a pauta. Eu acho que esse é o cenário que está se desenhando para 2023. E de fato não vai ser um apoio fácil de conseguir pelo visto, né, Wilson? Pelo que a gente está vendo e tem visto aí. Agora, voltando a palavra aqui para o deputado novamente. Deputado, o senhor defende a abertura de um diálogo aí com todos os deputados do União. O senhor avalia que, abrindo esse diálogo, há um risco dos deputados do partido ficar dividido, de alguma forma, nesse discurso aí? É isso que vai acontecer? Ou você avalia que é possível que se chegue a um acordo para que a União ande aí com tranquilidade? Bom, divisão existe, Kis. Eu vejo que, claramente, a gente não tem unanimidade, né? Mas meu sentimento hoje, pelo que eu tenho conversado com as bancadas, e principalmente a bancada de deputados federais, é de que, majoritariamente, os parlamentares do União Brasil se inclinam numa posição de independência ou oposição. Poucos são aqueles que revelam o desejo de compor base de governo. Esse é o sentimento meu, mas eu não posso falar pela bancada. Respeito muito, como disse há pouco o líder Elmar, mas essa discussão tem que ser ampliada e os parlamentares têm que vocalizar seu sentimento, né? A realidade local vai falar alto, como disse o Wilson há pouco. Toda a realidade política que diz respeito à nossa história, pelo menos eu prezo muito a minha história, eu não gosto de ser incoerente e estar apoiando políticas públicas que não tem nada a ver com a minha história política, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter um bom e importante debate. Esse debate vai se dar no âmbito das duas bancadas, de senadores e deputados, na executiva, para tomar uma decisão. E essa decisão ela poderá convergir para uma situação harmônica. O que é que seria harmônico? O que é que seria salomônico nessa decisão? Seria dentre aqueles que pedem uma posição de oposição de um lado e outros que pedem uma posição de governo, de base de governo, você tem uma posição de independência. Seria uma posição que talvez pudesse atender e harmonizar os interesses dentro do partido. Mas eu não posso antecipar. Eu, como sou um cara muito democrático, eu tenho que respeitar a posição dos meus colegas, dos meus parceiros de partido. Então, cada um deles deve se pronunciar, se posicionar, e a média desse debate vai sair ao final com uma conclusão que expressará o sentimento do partido a ser vocalizado pela Executiva Nacional do Democratas, no caso agora do União Brasil. Perfeito. Então, o senhor avalia que o PT não pode, o governo não pode aí contar com a maioria da União mesmo, né? Eles vão ter que, vai ser aí uma coisa mais para a oposição do que, de fato, para o apoio integral. Veja bem, eu quero que fique muito claro, sabe, Kis? Eu não quero aqui falar em nome do União Brasil. Eu sou um deputado do União Brasil, tenho voz própria, tenho independência, tenho autonomia para vocalizar o que eu penso, sempre me comportei assim do ponto de vista político. Quem me conhece em Brasília, eu estou indo para o meu 4º mandato de deputado federal, mas já fui vice-governador, governador, ministro da Educação. Eu sou uma pessoa que, como dizem os jovens, papo reto. Eu não uso a palavra para esconder o que eu penso. Eu sou adepto da tese de oposição para a União Brasil, mas respeito a posição dos colegas.
E acho que esse debate ele tem que ser intensificado internamente no partido para que a gente possa vocalizar para fora. O PT tem toda a condição de buscar o apoio de qualquer que seja o partido, mas eu acho que, do ponto de vista de coerência histórica, de base de pensamento, tudo que o PT pensa, ou na maioria dos pontos, principalmente do campo econômico, nós pensamos de forma diferente. Veja a questão do equilíbrio fiscal e as últimas posições adotadas pelo presidente eleito Lula e sua equipe econômica. Todos desprezam o equilíbrio fiscal, querem uma PEC agora que está se chamando de transição, mas não é transição coisa nenhuma, é arromba-teto, porque eles querem 175 bilhões durante 4 anos. Então, que é o grande problema, né, da PEC, né? Então, isso representaria 800 bilhões, um país que já está no equilíbrio fiscal bastante precário. O que é que isso vai se traduzir em termos concretos? Mais inflação, aumento da taxa de juros, que já está lá em cima, e, consequentemente, mais desemprego. O Brasil não pode conviver com uma situação econômica onde se amplie o desemprego, se gere recessão, não se utilize os mecanismos e os fundamentos econômicos para que a economia possa ter dinamismo suficiente para a geração de renda e riqueza para todos, principalmente os mais pobres. Quem sofre com mais inflação, ou quem mais sofre e com mais impostos e com mais recessão, são justamente os mais pobres, aqueles que o PT jurou durante a campanha proteger. Então, eu não posso, como homem público, como deputado federal, concordar com uma proposta como essa que está sendo defendida pelos principais vocalizadores da política econômica do governo eleito. Para mim, é um desastre você apoiar uma PEC que não fura teto, não, arromba o teto de 175 bilhões durante 4 anos, apenas para deleite do partido que vai governar o país a partir de janeiro do próximo ano. Para mim, é um grave erro e não conecta com toda a história política daqueles que hoje, majoritariamente, fazem União Brasil. Agora, aqui tem uma questão... Palavras finais. Sobre a questão do apoio automático, desculpa te cortar, é o seguinte, além da questão da discussão de um alinhamento ou não com o governo, tem um detalhe que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que é o seguinte, nessa discussão sobre adere ou não adere, vai ser independente, vai ser oposição, também não pode deixar de se computar o constrangimento de alguns líderes, de algumas figuras do partido, né? Algumas com peso sobre a executiva e outras com peso mais simbólico do que prático. Eu vou dar 2 exemplos, que eu acho que são exemplos mais sintomáticos. Caiado. Caiado nunca votou com o PT. Né? Caiado, inclusive, era um dos nomes que na bolsa de apostas se colocava como possível presidenciável para poder combater o PT. Então, não faz muito sentido você ter no partido um nome como Caiado, que pode... Imagina, o Caiado apoiando o PT. Quer dizer, não faz muito sentido. Sérgio Moro, no Senado, é outro, né, que também imagina a situação do Moro, de constrangimento. Porque também tem um detalhe, que nessa composição partidária, e aí o deputado Mendonça Filho pode falar muito melhor do que eu, numa discussão dessa de executiva, também é pensado, é só pesado, o seguinte, até que ponto um apoio automático a um governo vai sacrificar a minha bancada? Né? Porque existem janelas partidárias, e no Senado não tem janela. Então, assim, o partido ele pode perder musculatura se tomar uma decisão endossada, se tomar uma decisão errada, que foi empurrada de goela para baixo. Entende? Então, isso também não pode... Isso também é só pesado numa discussão dessa. O PL, quando aderiu ao governo Bolsonaro, perdeu vários de seus quadros. O vice-presidente do Congresso, Marcelo Ramos, ele, quando teve a decisão do PL de aderir ao bolsonarismo, ele já pulou para o PSD. Então, essa situação, ela também é pesada, né? E utilizando uma expressão
que é muito comum na política, né? Todo deputado com o qual você conversa, e quando você tem essa discussão sobre a questão partidária, 9 em cada 10 deputados falam o seguinte: Wilson, partido chama-se partido por isso, né? Se não fosse partido, se não tivesse essa divisão de pensamento, não seria partido, seria união, entendeu? Então, essa divisão partidária, essa discussão partidária, ela é absolutamente normal. A questão é como é que ela vai interferir no crescimento ou estagnação ou redução de uma bancada a médio e longo prazo. E isso, sem dúvida nenhuma, deve pesar numa discussão dessa de alinhamento automático com o governo federal. E só para dar 2 exemplos aqui do que o deputado falou agora há pouco, por exemplo, no Maranhão, os 2 deputados do União Brasil, o Juscelino Filho e o Pedro Lucas Fernandes, têm uma ligação histórica com o PT. Mas é uma questão regional, é Maranhão. O Lula lá tem 80% dos votos, né? Mas a contrapartida é o Francisquinho no Paraná. Se ele aparece com uma bandeira do PT, ele é linchado na rua, né? Então, assim, são questões que, sem dúvida nenhuma, vão só pesar numa discussão, numa análise um pouco mais global sobre adesão ou não ao partido. Eu acho que, assim, por isso que eu falo que acho que a tendência é você ter uma liberação de bancada, cada um vota de acordo com a sua consciência, sem necessariamente uma decisão que seja imposta de cima para baixo. Eu acho que deve ser esse caminho, deputado. Pelo menos há uma possibilidade concreta, né? Uma outra coisa que afetava muito a certa necessidade de que deputados migrassem para a base governista era o fato de que o controle do orçamento era exclusivamente do Executivo. Esse fato não mais existe como era no passado, né? Então, isso atraía, porque o Executivo tinha o poder discricionário de liberar recursos, emendas parlamentares e orçamento público de acordo com as suas conveniências e sempre muito mais para aqueles deputados que apoiavam as teses do partido que estava no poder. Isso mudou. O polo hoje de comando do orçamento. Acho que o deputado teve um problema. Deve ter caído, mas ele estava falando da questão do polo do orçamento, né? Quer dizer, que você migrou, né? O hoje já não tem esse controle global, né? Então, isso dá muito mais independência. É um aspecto positivo da maior presença dos parlamentares do Congresso Nacional na elaboração do orçamento. Não é que isso possa me levar a referendar teses que permitam, por exemplo, a não transparência na execução do orçamento público. Eu defendo sempre a transparência. Mas o parlamento, como origem, nasceu para votar o orçamento público na Inglaterra. Então, controlar os gastos do rei, né? Então, do mandatário. Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque hoje o nível de dependência do Executivo ele não é o mesmo que se tinha há 4, 8, 10, 20 anos atrás. Mudou muito essa configuração. E, evidentemente, que esses fatores regionais, locais, históricos, como frisou há pouco o Wilson, citando especificamente Caiado, governador de Goiás, o senador Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, são fatores que pesam. No caso de Caiado, há outra consideração a fazer. No que pese a gente reconhecer o seu lado de posição histórica, ideológica, antipetista, e ele é um cara muito claro, muito direto, muito afirmativo nas suas posições políticas. De outra parte, ele é governador de um estado relevante do Brasil, Goiás. E como governador, ele também não pode se dar ao luxo de militar na política fazendo oposição ao governo central. Ele precisa de apoio do governo central, ele precisa equilibrar esse jogo. Essa missão de fiscalizar e de cumprir o papel de espaço político, de acompanhamento de quem está no poder, é da bancada oposicionista. Os governadores precisam ter liberdade também para, dentro da boa política, firmar parcerias, buscar recursos e buscar investimentos para os seus respectivos estados, nesse caso especificamente citando o caso do governador reeleito do estado de Goiás, meu querido amigo Ronaldo Caiado.
Deputado, aproveitando o finalzinho aqui do nosso debate, da nossa entrevista, já foi sinalizado pela liderança do partido alguma data, alguma previsão para esse encontro aí, para vocês discutirem esse apoio ou ainda não? Ainda não. Essas conversas, esse debate tem sido feito de forma informal. Nós tivemos uma primeira reunião da bancada, promovida pelo líder Elmar Nascimento, de recepção aos deputados eleitos, há 3 semanas atrás, creio eu, e não ficou agendado nenhuma outra reunião. Mas, certamente, antes do final do ano, a gente deve ter uma reunião que envolva aí parlamentares, deputados, senadores. Que aposta que a reunião... Acho que o deputado deve ter caído. Não, esse tipo de discussão aqui, só para complementar a informação do deputado Mendonça Filho, ela é absolutamente natural, sabe? Então, assim, é um rearranjo que sempre acontece numa virada de gestão. Né? Isso já aconteceu com o PSL, ele voltou. Aconteceu com o PSL no final de 2018, aconteceu recentemente com o PL, agora, já nesse ano. Então, esse tipo de debate interno, ele é absolutamente normal, né? Porque, de novo, né? Política, a gente precisa analisá-la de uma forma muito mais global, vendo as suas nuances, sem ser cartesiano, sabe? Não é 8 e 80, sabe? Então, você tem deputado do alto clero, como o deputado Mendonça Filho, assim como você tem deputados do baixo clero, que acabam sendo levados, que têm seu poder de opinar, mas eles são mais levados do que necessariamente têm a capacidade de influenciar outros parlamentares, quer seja por experiência, ou falta de experiência, ou quer seja mesmo pela sua pouca interlocução no Congresso. Então, todos esses fatores, eles precisam ser sopesados, analisados em qualquer decisão de caráter partidário. Perfeito. Wilson, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. O Wilson, que também está aí no Papo Antagonista, todos os dias às 18 horas aqui no canal do Antagonista no YouTube também. Quem quiser assistir uma análise de bastidores também e comentários importantes sobre a política, já acompanha, já segue aí o Wilson no YouTube, né? Isso mesmo, Wilson? Todos os dias às 18 aqui no canal do YouTube. Estamos variando no papo. Tá? Às vezes muda, né? Estou dividindo o piano com o Graed. Estou dividindo o piano com o Graed. Tá. Inclusive, pediu para ele apresentar na sexta-feira. Gente, eu botei aparelho no dente, tá? Agora que eu estou conseguindo recuperar minha fala, enfim, não é muito fácil, não, mas é isso. Seguindo trabalhando. São os desafios, né, da profissão, né, Wilson? Exato. De quem coloca o rosto aqui no programa. Então, é isso. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação, por contribuir com os debates. As portas aqui do canal do Meio Dia em Brasília estão abertas, caso o senhor queira voltar, trazer algum projeto, alguma novidade. O debate foi muito bem recebido para quem nos assiste nesse feriado, né? Muito feliz ver pessoas no feriado assistindo aí, interessados em conhecer o futuro aí do país, da política nacional. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Kiss. Obrigado, Wilson, e aqueles que nos acompanharam nesse bate-papo sempre positivo e interessante para a política brasileira. Bom feriado para todos. Igualmente, deputado.